Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, nesse dia que é o dia do Senhor, na certeza de que o Senhor vai falar, ó Pai, a Sua palavra, no culto ao nosso coração, por meio dos cânticos, por meio das nossas orações, das respostas ao Senhor Deus, na Escritura a essas orações, e agora, por meio da exposição da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, que tenhamos um coração humilde, Senhor Deus, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra e nos submeter a ela. O Senhor esteja nos dando humildade também ao falar ao Senhor Deus, sabendo que a sabedoria que está sendo exposta não é nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus, e nos dando a Sua graça, Senhor, nos humilhando diante do Senhor, na exposição da Sua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 73. Nós paramos no verso 20. E eu vou fazer a leitura desse salmo. E logo após vamos falar algumas coisas relativas ao que falamos anteriormente e daremos continuidade à exposição. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte e bebe largos sorvos. Diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilo aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu não me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós havíamos dividido, e a divisão não é minha, como havia dito, mas o autor que estava seguindo o comentário, da seguinte forma: dos versos 1 a 3 nós temos a queixa diante de Deus, dos versos 4 a 12, nós vemos aqui o caráter dos ímpios sendo descrito. Nos versos de 13 a 20, nós vemos aí a resposta pessoal, do profeta. Nos versos 21 e 22, a confissão dele. E por último, dos versos 23 a 28, a sua afirmação de fé. E só para nós lembrarmos da estrutura, nós vimos aqui que ele inicialmente começa com uma conclusão, que no final ele volta a essa conclusão dizendo que Deus é bom para Israel, Deus é bom para com o seu povo, E aí a partir do verso 2 ele vai mostrar que a bondade de Deus não se compara, ou não é comparativo, ou melhor dizendo, a situação dele
é completamente diferente a isso, porque ele não é bom, porque ele não pensa da forma como deveria pensar. E aqui ele começa a mostrar o seu pecado, aquilo que ele invejava na vida dos homens por ver, melhor dizendo, simplesmente aquilo que estava na sua linha de vista. Ele não conseguia ver as coisas pela providência divina ou pela mão de Deus, pelo final de todas as coisas. E é dessa forma que nós devemos olhar e interpretar esse mundo, na perspectiva no final de todas as coisas. E aí no verso 4 ele fala do caráter, desses ímpios, e como conclusão disso, é por isso que eles são dessa forma. E isso aí já é uma resposta a si mesmo, quando lá no verso 18 e 19 ele diz assim, que o Senhor coloca esses homens em lugares escorregadios. Esses são os lugares escorregadios, e é por isso que eles são dessa forma. Aí a partir do verso 13 nós temos aí a resposta dele, dizendo que foi inútil conservar o coração puro e lavar as mãos na inocência. Ele não consegue relacionar a santidade, ou fica confuso quando a santidade é acompanhada com aflição, mas nesse mundo é assim. O próprio Senhor Jesus disse isso, que nós teríamos aflições nesse mundo. E por que as aflições desse mundo são constantes a nós? Por causa da nossa santidade, ou melhor, por causa da santidade de Deus em nós. Mas ele não conseguiu perceber isso, e achou inútil agir com pureza e santidade divina. E a explicação dele é porque ele estava sempre sendo corrigido. Que bom! Primeiro mostra que nós necessitamos dessa correção. Somos pecadores, e sem santificação ninguém vai contemplar o Senhor. Mostra que Deus é Pai, e como Pai nós corrigimos amorosamente nossos filhos. Filhos que estão sem correção mostram que são filhos bastardos, ou seja, os pais não estão envolvidos, não estão preocupados, não amam os seus filhos e, em primeiro lugar, não amam ao Senhor. E aqui mostra o cuidado de Deus na vida do seu povo. E o próprio recorte que ele faz da sua realidade não representa a realidade, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos caem sobre justos e injustos, e o Senhor também é bondoso para com a sua criação, mas a bondade de Deus é reservada de forma especial para os seus filhos. E aí, na continuação das suas palavras, ele percebe que se tivesse falado isso, poderia ter desviado muitos outros crentes, e precisou, ou melhor, achou necessário ficar em silêncio. E eu acho interessante aqui no verso 17, quando ele diz assim, 16, 17, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa, e é impossível nós entendermos as coisas desse mundo, como essas coisas andam, sem contemplar a Deus na sua palavra, sem meditar sobre aquilo que Deus fez na vida do seu povo no passado. A maneira como ele levou e tratou o seu povo é a maneira como ele leva e trata o seu povo hoje, porque Deus não muda. Deus é imutável nos seus propósitos, na sua palavra e na aliança que ele fez para com o seu povo Israel. Mas tentar entender determinadas coisas sem esse auxílio divino é impossível. Sem a iluminação do coração é impossível. E aqui ele diz que as coisas começaram a mudar quando ele começa a contemplar a Deus na sua grandiosidade. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E todas as conclusões que nós tomamos ou precisamos tomar com relação à nossa vida tem que estar focada no último dia. Não é à toa
que nós temos lá em Mateus várias parábolas dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não literalmente isso, né? Porque é Paulo que fala isso, mas que nós devemos vigiar. Por quê? Porque o Senhor está vindo. Devemos continuar o servo bom, deve continuar fazendo e usando de bondade para com seus conservos, uma linguagem que vai remeter a uma vida de obediência e santidade diante do Senhor. Por quê? Porque a nossa perspectiva é o futuro. Tudo que nós fazemos, devemos estar olhando para o futuro, porque o Senhor Jesus vai vir. Por isso que lá em Apocalipse, no último livro da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, ele diz assim: continue o justo fazendo justiça, e o ímpio praticando a impiedade. Por quê? Porque a perspectiva de tudo que acontece, do que está acontecendo agora no nosso país, aqui uma gotinha no oceano, deve ser na perspectiva do final de todas as coisas. Isso faz lembrar a necessidade de meditarmos na palavra de Deus. Lembra que eu falei que essa compreensão veio para o vidente, para o profeta, e não sei se isso veio por forma extraordinária, por revelação, ou pela sua própria meditação e iluminação do Espírito Santo no coração dele, mas nós só vamos conseguir compreender as coisas quando nós estamos meditando na palavra do Senhor. A necessidade que nós temos dessa meditação, a necessidade que nós temos de meditar, de pensar a palavra, de viver de conformidade com a palavra e olhar esse mundo de conformidade com a palavra. Eu sei que isso é difícil, porque a nossa existência é 80, quando no máximo isso, 90, 85 anos. O povo ficou em Babilônia 70 anos, uma geração. Andou 40 anos no deserto. É mais da metade da vida de um homem, principalmente naquela época. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam rápido, as coisas se desvendem nos nossos olhos, mas Deus tem um propósito. Ele está conduzindo e providenciando todas as coisas. O nosso Deus é eterno e o homem é eterno diante de Deus. Eterno no sentido de que vai permanecer. Ele vai morrer, mas vai continuar em estado de vida, vamos dizer assim. E a Escritura vai dizer que existem dois estados: a morte eterna, onde essas pessoas vão sofrer eternamente no inferno, e a vida eterna, um gozo eterno na presença de Deus. Mas o homem, nessa perspectiva, nós podemos dizer assim, porque a eternidade não tem começo nem fim, nós podemos dizer que o homem é eterno. Ele estará eternamente na presença de Deus, ou sendo julgado, sendo condenado, recebendo da mão de Deus as consequências do seu pecado, ou estará em bem-aventurança, recebendo as consequências de Deus na vida da obra de Cristo que foi aplicada a nós. Nós temos que ter essa perspectiva. E se nós não tivermos essa perspectiva, nós com certeza vamos ficar no meio do caminho. Vamos pensar que tudo que nós temos é essa nossa existência aqui. Mas percebam aqui, depois do verso 17, quando ele cai em si, quando ele começa a ver com os olhos da fé a realidade dos fatos, porque aquilo que é espiritual é aquilo que a gente não vê, por mais que nós chamemos metafísico, mas é real. É real. E aí ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, atirei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E a partir daqui, nos Salmos, você vai perceber que a partir daqui, nos Salmos, ele está
clamando pela intervenção de Deus, o juízo de Deus. E essa é uma linguagem muito comum na Escritura. A súbita intervenção em juízo da parte de Deus é descrita como se ele despertasse do sono. E na realidade essa é uma linguagem, não porque Deus está dormindo, mas é uma linguagem bíblica para falar da longanimidade de Deus, da paciência de Deus para com os réprobos. Abra aí o Salmo 35, 23. Veja o que ele vai dizer. Acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Abra o Salmo 59, verso 4. Diz assim: sem culpa minha ele se apressa e investe, desperta, vem ao encontro e vê. Os perversos, eles devem a sua existência e prosperidade à paciência de Deus. E aqui o salmista está comparando essa paciência, essa prosperidade, essa existência e prolongar da justiça de Deus aí como um sono. Mas da mesma forma que o sono desaparece, então logo o homem acorda, assim, no momento em que o Senhor começar a exercer justiça e chamar os homens à sua presença, a pompa e a prosperidade dos transgressores orgulhosos irá se dissolver. Quando Deus desperta para julgar, aqueles que o desprezaram serão desprezados. E isso às vezes nós não vemos com os nossos olhos. E pode ser que não aconteça na nossa existência. Mas esses homens estão em lugares escorregadios. A mão de Deus, o juízo de Deus está sobre eles. Constantemente. E esse julgamento divino, ou esse término de paciência que ele chama de sono aqui, quando vem, ela é cabal. E no final dos tempos ela será assim. Isso não quer dizer que o Senhor não julgue os homens nesse mundo. E ele faz isso, a própria Escritura diz, para que o cetro dos ímpios não se sobreponha sobre os justos, e para que eles não se sintam inclinados a agir de conformidade como eles, os ímpios. O Senhor traz a sua justiça. Mas haverá um dia que nenhum deles vai escapar. E é interessante porque muitas vezes essa compreensão do profeta aqui é a mesma da nossa. Nós olhamos e vemos as pessoas agindo de forma pecaminosa, com um sorriso nos lábios, e achamos, poxa, eu que sou um cristão não vivo assim. Mas não se enganem, não se enganem. Ter uma consciência dominada pelo Espírito Santo é algo tremendo. Mas não pensem que os ímpios estão destituídos dessa realidade. Por mais que a ação do Espírito Santo seja diferente na vida deles. Se você, que é você, sente o peso do seu pecado, você acha que esses homens não sentem? Você acha que eles se sentem bem e tranquilos com a vida que eles levam? Eles se enganam, porque são colocados em lugares escorregadios. Eu falei isso na última exposição. Por que muitos se matam? Por que muitos tiram a vida ou caem numa promiscuidade tal? É o juízo de Deus.
Eles não estão de todos livres, não. A ira de Deus está sobre eles e os acompanha. E o que o salmista está, vamos dizer assim, dizendo: Senhor, acorda e exerce o seu juízo. Porque quando ele despertar, ou seja, quando a sua paciência se esgotar, ele desprezará aqueles que o desprezaram. E eu me lembro de um texto que nós pregamos aqui há muito tempo atrás, em Provérbios, capítulo 1, verso 24 a 31, que diz assim: mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Provérbios 1:24. Também eu me rirei na vossa desventura, envio no vosso terror, eu zombarei. Deus diz que vai zombar dele, vai rir dele. E é engraçado porque essa cena, né? Às vezes quando uma pessoa se machuca de uma forma feia, ninguém ri, né? E tem até aquelas pessoas que a maneira de demonstrar que está, vamos dizer assim, assustada é rindo, né? Eu conheço pessoas assim. Às vezes uma coisa assim trágica, elas começam a rir, não porque acham graça, mas a maneira como reagem. A Escritura está dizendo aqui que o Senhor vai rir. É como se alguém, né, pegasse um carro, batesse, quase morresse, arrebentasse todo o braço de um lado e você rindo. Ninguém faz isso. Mas a Escritura está dizendo que o Senhor vai fazer isso para com esses que desprezaram a sua santidade. Na desventura, no terror, ele vai zombar, como zombaram dele. E ele diz assim, no verso 27, enviando o vosso terror como a tempestade, enviando a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. É a ira santa de Deus. E era isso que, nesse momento agora, esse homem contemplando uma outra realidade, vendo o seu erro, ele clama, ou ele declara, melhor dizendo, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem dele. Ele declara isso. Spurgeon, quando trabalha esse texto, ele faz uma oração nesse verso ao Senhor da seguinte forma, ele diz assim: quem se importa com as riquezas da terra dos sonhos? Quem senão os tolos e soberbos? Senhor, não nos entregue a tolice que deseja riquezas irreais, mas ensina-nos sempre a tua sabedoria. E eu achei interessante porque Spurgeon aqui, com essa oração, ele está pastoralmente dizendo que nós somos assim. Nós crentes somos assim. Veja, o vidente, o profeta, provavelmente foi Davi que escreveu esse salmo, ou então Asaf. Como ele caiu nessa armadilha do seu próprio coração. Provavelmente, eu falei isso na exposição passada, ele deveria estar sofrendo alguma opressão, perseguição injusta. E Deus coloca muitas vezes determinados homens em situações como essa para testar o seu povo, para exercitar o seu povo, mas também para trazer juízo sobre esses homens. Porque nós somos assim. E essas coisas acontecem para que nós coloquemos os olhos no Senhor e não nessas coisas, para atinarmos para o fim de todas elas. E a partir daí, no verso 21 e 22, o salmista confessa
o seu pecado. Quando diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Quando o salmista faz um retrospecto de sua incompreensão, humildemente ele reconhece o medonho erro, o equívoco que cometera. A sua atitude errônea constituiu uma afronta a Deus. Ele quase cedera à incredulidade, desviar-se dos propósitos de Deus, daquilo que Deus revela na sua palavra, é abraçar a incredulidade, seja essa qual for. Seja esse qual for o desvio. Ele deixou de demonstrar um conhecimento espiritual das atividades providenciais de Deus, pior do que os próprios animais. E com relação a essa providência divina, por vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. Mas nós precisamos lembrar da sabedoria divina e do propósito da sua providência. Quando nós falamos de paciência ou de longanimidade, e Deus é longânimo para conosco, para a nossa salvação, e Deus também é longânimo para com os ímpios, para a sua destruição, porque a sua misericórdia também alcança esses homens, reservando-os para o último dia. E nós precisamos lembrar dessa sabedoria divina. Deus criou todas as coisas, Ele sabe tudo. Todas as coisas estão sendo encaminhadas conforme a sua vontade, não é conforme o seu critério, não é conforme você acha. Porque no momento em que você discorda dessa providência, até mesmo sem conhecê-la, você está dizendo: eu sou mais sábio do que Deus. Quando o juízo de Deus ele retarda, você está dizendo: eu sou mais justo do que Deus. Isso não quer dizer que nós não possamos clamar pelo juízo de Deus. Nós podemos sim e devemos clamar, porque ansiamos por aquilo que é reto, por aquilo que é justo. E não somente nós, o homem de uma maneira geral, ele foi criado dessa forma, mais corrompido que ele seja. Ele tem prazer, um prazer meio estranho, corrompido, mas com a justiça. Mas nós precisamos entender que o Senhor está controlando, conduzindo todas as coisas. E quando nós não olhamos com esses olhos, não entendemos dessa forma, nós estamos como esse homem, embrutecido. Embora ele fosse um santo, ele agira como se fosse um bruto, como se for um bruto, um tolo, a quem Deus aborrece. Provérbios vai dizer isso constantemente. A sua loucura é comparada ao entendimento de feras, embrutecido, que agem por instinto, sem consideração nem discernimento, um animal selvagem. Há exemplo lá do filho pródigo, quando diz: e caindo em si, aquela expressão no original relata alguém que estava louco, fora de si, fora da sua racionalidade, e agora retorna a essa racionalidade. Essa ali é a ideia de conversão. E é isso que esse homem está demonstrando: loucura. E é interessante porque isso faz parte da natureza humana. A nossa natureza dupla sempre nos causa conflito, é um paradoxo contínuo. Calvino dizia: justus et peccator, justo e pecador. Essa é a nossa realidade.
A carne nos alia aos animais e o espírito nos alia a Deus. E é isso que o afastamento paulatino de Deus, da presença de Deus na nossa vida, causa. Nós nos tornamos como animais. Por isso Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, ele vai nos chamar a andar no Espírito. Somos chamados a andar no Espírito. Isso significa mortificar a carne. E lá em Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E muitas vezes, apesar dele colocar ali vários pecados morais, você vai perceber que existem determinados pecados que não estão relacionados à imoralidade, ou seja, à impureza, à sexualidade, mas que ao andar neles, nós estamos andando como feras, como brutos. A avareza, o orgulho, o egoísmo, somos como animais. Por isso ele diz: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Perceba que a nossa vontade, o nosso entendimento é contrário, ou é contrária à vontade de Deus. Spurgeon diz que os mais sábios dos homens têm em si mesmo suficiente brutalidade e tolice para arruiná-los, não fosse a prevenção da graça de Deus. E é interessante porque às vezes nós olhamos a realidade que está, as coisas que estão ao nosso redor, e interpretamos a nossa maneira. E não interpretamos isso a forma como a palavra de Deus nos chama a interpretar. Veja o que Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 9, de 2 e 3. Abra aí. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 2 e 3. O livro de Eclesiastes vai dizer no final de tudo que sem o temor do Senhor nós somos brutos e irracionais. Veja o que ele vai dizer: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E por que ele fala isso? Isso se dá porque os homens não consideram que as coisas aparentemente desordenadas estão sob a direção do governo de Deus. E foi isso que esse homem viu. Faltou-lhe uma verdadeira compreensão, porque até que ele entrasse no templo de Deus, até que ele começasse a meditar sobre essas coisas, até que começasse a olhar essas coisas pela ótica divina. E aqui nós estamos vendo que essas verdades são comunicadas por meio de uma operação divina. No caso aqui, direta e graciosa da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, seja essa uma revelação direta, no caso deles aqui, que a palavra de Deus não estava toda completa, mas no nosso caso,
Essas coisas vão vir à nossa mente por meio de uma operação direta do Espírito Santo, através da sua palavra. Nós não vamos compreender as coisas desse mundo e até mesmo as nossas ações se não olharmos por meio da revelação. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13 a 16, ele vai falar da pregação do Evangelho. E ele vai dizer assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que uma pessoa tem a mente de Cristo? Na conversão, ela recebe essa mente. É o Espírito de Deus dentro dela. E esse Espírito agora o capacita a olhar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus e entendê-la. E eu estou falando de uma forma geral, por isso existem mestres na igreja. Mas todos nós somos dotados dessa capacidade, e quanto mais nós chegamos para a palavra de Deus, quanto mais ouvimos os nossos pregadores, aqueles que pregam a palavra de Deus, quanto mais lemos a palavra e estudamos a palavra, essa mente de Cristo se forma em nós e se torna cada dia mais forte. E essa mente é formada por um único elemento, auxiliado pelo Espírito Santo, um único, a palavra de Deus. É a ação do Espírito se dando por meio da palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer a respeito dessa palavra e da sua situação, ou melhor, da situação do crente, no capítulo 1 da primeira epístola, dos versos 22 e 23, ele vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Purificação da alma vem pela obediência à palavra. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. O instrumento é a palavra de Deus. É o Espírito Santo usando a palavra de Deus para a transformação no coração do homem. E aqui ele diz: a qual vive e é permanente. É somente a palavra, por meio da ação do Espírito Santo, nessa palavra, que vai tornar o homem um homem de verdade, que vai restabelecer a humanidade, porque a verdadeira humanidade se encontra na santidade de Deus. A verdadeira humanidade se encontra na santidade de Deus. O homem, quando não busca essa santidade, o homem que não vive por meio dessa palavra, da ação do Espírito Santo de Deus, em compreender e entender as coisas, em perceber que ele tem necessidade de Cristo, é um louco, é um animal irracional, e está vivendo, independente da sua situação, em lugares escorregadios que vão fazê-lo cair na destruição. Mas perceba aqui o final desse salmo, versos de 23 a 28. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, dependendo da situação. Lembre de Abacuque.
Senhor, não tem gado, as árvores não estão frutificando, a terra está arrasada. Ainda assim, vou me gloriar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação. Porque Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de ser bom para com o seu povo. Quando a destruição bate à sua porta, por causa do pecado, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu os destróis. Os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Agora o salmista faz uma afirmação de fé nesses versos. E percebam aqui que a confissão antecede sempre a uma afirmação de fé. Ele confessa, eu estava embrutecido, era como louco. E sempre após essa confissão, há uma afirmação de fé. E isso se mostra, essa afirmação de fé se mostra na vida, na conversão. É mudança de comportamento. E nós estamos vendo aqui a mudança de comportamento. Antes ele invejava, agora não inveja mais. E percebam que isso não fica somente no discurso, mas vai para a prática. É na vida, no nosso comportamento, que nós mostramos a nossa confissão, o nosso arrependimento, aquilo que Deus fez. E aí nós vamos perceber que quando os crentes são assaltados por provações e tentações inúmeras, por mais que se deixem levar por certo tempo por elas, eles saem mais fortalecidos, reconhecendo não só o poder de Deus, mas a sua misericórdia em nossa loucura a dar ouvidos a mentiras do nosso coração enganoso. E nós devemos, quando estivermos vivendo essa situação, pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, abra os nossos olhos, mas mesmo que Ele não abra os seus olhos para você ver, que Ele abra os olhos do seu coração para que você confie. Eu me lembro de Gease com Eliseu. Abra aí 2 Reis, capítulo 2, verso 17. Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou ficando velho, viu? Eu coloco um texto e aí depois eu percebo que eu não vou procurar aqui, se eu procurar eu vou achar, mas para nós não perdermos tempo, tá? Aqui procurando esse texto. Mas é aquele momento em que os sírios vêm cercar Israel, porque tudo o que o rei Ciro falava na sua recâmara, o rei de Israel sabia, e um servo dele disse assim: você sabe por que isso acontece? Não é porque existem espiões aqui, é porque eles têm um profeta lá no meio deles. O nome deles é Elias, e tudo que você fala na sua cama, em particular, ele sabe. Qual é o texto, Lucas? 2 Reis 6, 17.
Estávamos comentando isso essa semana com os meus familiares. 2 Reis 6:17. Diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia um exército cercando toda a cidade. E Geazi fica preocupado. E não era para menos. Mas o homem de Deus, ele fica tranquilo. E ele fica tranquilo porque na história do Velho Testamento eles eram chamados de vidente. O profeta era chamado de vidente porque via da parte de Deus. Era aquele que tinha olhos à frente. E ele ora ao Senhor: Senhor, faça com que ele veja. E quando ele vê um exército muito maior ao redor deles. E o desfecho da história muitos já sabem, né? Eles são atacados de cegueira, e o profeta conduz no meio do povo de Israel. Está no meio ali, traz todo mundo para o meio. Eles seriam dizimados facilmente, mas não é isso que acontece. E eles voltam para casa humilhados. E eu acho que quem mais foi humilhado aí foi Geazi, porque ele não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. E a gente pode não ver o que Deus está fazendo, mas essas coisas estão escritas para que nós confiemos nele, porque nem sempre o Senhor vai mostrar para nós, como igreja, aquilo que Ele está fazendo. Qual vai ser o rumo que as coisas vão tomar, e fazermos um prognóstico, uma projeção de algo certo que vai acontecer. Mas independente disso, Ele espera de nós confiança. Confiança por aquilo que Ele já revelou na Sua palavra. Então nós temos que confiar no Senhor. Mas é assim, todas as vezes que somos assaltados, que passamos por provações e tentações, assaltados pelos nossos inimigos, nós saímos dessas coisas mais fortalecidos, reconhecendo não só o poder de Deus, mas a sua misericórdia, a sua boa mão. Mas nós precisamos entender que até mesmo nesses momentos nós somos guardados. Tu me guias com o teu conselho, tu me seguras pela mão direita. Somos guardados pelo Senhor, para não nos perdermos em incredulidade, na nossa incredulidade. Por isso nós temos que olhar para a Escritura. Quando o Senhor Jesus criticou aqueles seus discípulos ali em Emaús, Ele diz assim: vocês não viram o que os profetas falaram? E começou a citar de Moisés até o último profeta, que as Escrituras falavam a respeito de mim. E eles diziam: não ardia o meu coração, o nosso coração, quando Ele nos falava. E eles chamam o que? Tardios em crer. Incredulidade. Nós somos guardados dessa coisa. Abra 1 Pedro capítulo 1, versos de 3 a 5. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé
para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós somos preservados. A palavra de Deus aqui está dizendo que o Senhor está sempre com ele, está segurando pela sua mão, e o ponto de convergência disso tudo é o verso 17. Por isso agora vem a seguir a confissão de confiança e descanso no Senhor. E aqui nós nos deparamos com um poderoso reconhecimento do salmista da relação de Deus para com ele, a despeito dos sentimentos. Em momentos de dúvida, permanece a verdade de que Deus não o abandonara. Ser amparado pela mão direta constitui um vívido modo de expressar o auxílio de Deus que Ele proporciona constantemente aos seus filhos. E o profeta Isaías, lá no capítulo 41, verso 10 e 13, ele vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Apesar do pecado dele, o Senhor não o abandonou. E aí, ele diz aqui: tu me guias com teu conselho e me recebes na glória. O salmista agora demonstra claramente que abandonou fazer as coisas do seu jeito. Ele está sendo guiado pelo conselho de Deus, pela sua palavra, não pelos seus pensamentos. Ele pensa agora não mais com uma razão destituída de fé, mas com uma fé que sustenta na razão divina. Sabe qual é o nosso grande problema? Nosso grande problema é não levar em conta o último dia. Nós não somos ensinados a viver aguardando a eternidade. E aqui ele mostra claramente que se entrega a Deus, pedindo para ser guiado por seu conselho e sabedoria. E naquele tempo existiam duas maneiras de ser guiado dessa forma: ou por revelação divina, como diz lá Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, agora Ele nos fala por Cristo. E pela palavra que já estava escrita. Hoje nós só temos uma forma: ser guiado pelo conselho de Deus. Uma única forma, que é mediada pelo Espírito Santo. É a leitura, é o ensino e a exposição daquilo que foi revelado. Só isso. Isso já é suficiente, e mais do que o suficiente. O ministério do Espírito Santo na vida da igreja é trazer entendimento ao coração por meio da pregação ordenada do Evangelho, por meio da leitura e do estudo de cada crente, sendo conduzida por aqueles que foram colocados por Deus para essa tarefa. Muitos jovens hoje têm se vestido, dessa postura e têm ido por aí, até por igrejas históricas, recebendo pessoas despreparadas. Inteligentes todos nós somos, capacidade para entender todos nós temos, vocações todos nós temos. A
A leitura e a compreensão é algo que o ser humano tem, graças a Deus, né? Somos inteligentes. Mas aqueles que estão à frente da igreja, os ministros ordenados, eles devem ser não só conhecedores da palavra de Deus, mas antes de tudo, devem demonstrar isso, esse conhecimento, por meio de uma vida que reflita isso. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, quando ele chama os homens ali ao presbiterato, ou seja, ao pastorado, e a palavra são anciãos, são homens que têm experiência de vida, que foram, assim, forjados pelo Espírito Santo na vida diária. Homens que aprenderam a governar o seu lar, que aprenderam a conduzir seus filhos, que aprenderam a viver a vida cristã no seu dia a dia. Por isso nós temos muitos problemas na igreja, porque colocamos homens, às vezes são vocacionados, mas que não têm a experiência. Não tem a maturidade de vida que se exige de um presbítero, que se exige de um ministro do Evangelho. E aí tanto a igreja sofre, quanto eles sofrem, porque são colocados naquela situação na hora errada, quando são vocacionados. Spurgeon vai dizer o seguinte, que os nossos erros são uma bênção quando nos levam a essa situação aqui do salmista. Com ele está o conselho, com ele está a palavra de Deus, e quando nós já chegamos a ele, já chegamos a Deus, somos com certeza guiados corretamente. Quando eu falo sobre o Salmo 127, eu sempre cito um texto de Reis, que é sobre Jeroboão, quando ele vai assumir o trono. E lá no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, é vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mostrando ali a bênção de Deus na edificação da casa. Só que ali não está claro como essa casa é edificada. Mas nesse texto de Reis, não vou citar porque eu vou errar. Eu sei, é 11:38, mas eu não sei se é a primeira ou a segunda. Primeira Reis, Primeira Reis 11:38. Ele vai dizer assim para Jeroboão: Jeroboão, vou parafrasear, se você seguir os meus estatutos e as minhas leis e andar no meu nos meus caminhos, cumprir os meus preceitos, eu te edificarei casa. Sabe como é que Deus edifica uma casa? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, colocando em prática na nossa vida, vivendo uma vida de santidade à luz da Escritura, relacionando-nos com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a igreja, de forma santa. Quando eu estou vivendo a palavra de Deus, quando eu estou colocando em prática a sua vontade, Deus está edificando a minha casa. Porque a maneira como nós estamos vivendo é a maneira como Deus estabelece. Então é Ele que está edificando. E é isso que Ele está mostrando aqui. O Senhor me guia com o teu conselho. É interessante, né? Como a Escritura coloca de forma prática esse conselho na palavra de Deus. Diz que na multidão de conselheiros se acha sabedoria, mas todos eles devem estar fundamentados na palavra.
O que o salmista afirma nesse verso é a diretriz na vida e a esperança de Deus após a morte. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Pois é nesse contexto que o verso 17 diz que depois, o depois, aqui no verso 24, a ideia lá no verso 17 também, até que entrei e atinei com o fim, com o tempo depois. Referindo-se ao destino que aguarda os perversos. E aqui vemos claramente o pensamento de uma habitação celestial dos crentes, ao ser recebidos da glória, muito comum no Novo Testamento. É esse conselho que nos faz ser recebido na glória. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei o pastoreio de Deus, o alimento de Deus na vida do seu povo. E aí o salmo atinge o seu final com uma nota triunfante de confiança em Deus. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro quem me compraza na terra, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E essa é a afirmação de um crente, de um homem que tem o Espírito de Deus, porque não interessa se ele está ganhando ou está perdendo a batalha. Ele não vai deixar de ser um combatente, um guerreiro, porque ele vai lutar até o final. Não interessa. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, os que perecem, tu os destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, do Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Com essas palavras, o salmista se afasta do resplendor que o fascinou para se voltar ao verdadeiro tesouro, ao real tesouro que era Deus. E agora ele sabia que o seu Deus era o melhor, era melhor do que toda a riqueza, a saúde, honra e paz que ele tanto invejara nos mundanos. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Não é o corpo, não é as vestes mais importantes do que o corpo. Não é a comida mais importante do que o corpo. A coisa mais importante na vida do crente é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Esse Deus que ele cita aqui, que é o nosso Deus, ele não só era melhor do que tudo e todos na terra, mas também o mais excelente nos céus. E a Escritura vai dizer que o mais excelente nos céus é Cristo, vai apontar essa grandiosidade para a segunda pessoa da Trindade. Que outro sustentáculo temos além do Senhor? E mesmo quando as faculdades físicas e mentais do salmista estão falhando, contudo Deus continua sendo a sua força. E aqui fortaleza significa rocha. E aí o salmista percebe que os outros tesouros falham, mas existe uma bênção eterna na presença de Deus. E aí no verso 27 ele diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Os incrédulos e descrentes vivem longe de Deus, e a sua contínua incredulidade, descrença os mantém assim. E a Escritura está nos mostrando com isso que precisamos estar mais perto de Deus para viver, pois estar longe dele pelas obras mais é sinônimo de morte. E somente há um caminho, é o sangue de Cristo. E os que estão longe podem ser trazidos para perto por esse sangue. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 13:
mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos no verso 27, para essa palavra infiel. Infiel aqui é um termo técnico para prostituta, mas ele está sendo usado aqui nesse salmo em outras partes da Escritura, para descrever qualquer separação de Deus e dos seus padrões. E é interessante porque esses infiéis aqui não se referem aos gentios do mundo, aos homens que não conhecem a Deus, mas aqueles que estão dentro de Israel. Perceba aqui que Deus é um Deus ciumento e requer de nós santidade, castidade espiritual. E todos os pecados contra Deus, todos, têm o mesmo fundamento: a arrogância e o orgulho que estão no coração do homem. E eles são visitados com castigos medonhos. Os pagãos, por estarem longe de Deus, perecem no devido tempo, mas esses que, confessando que são povo do Senhor, agirem infielmente ao que professam, ficarão sob condenação divina e serão esmagados pela ira de Deus. E nós temos muitos exemplos disso na história de Israel. Mas eu gostaria somente de citar um do Novo Testamento. Lá de Tito, capítulo 1, verso 16, quando diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Abomináveis para quem? Desobedientes para quem? E reprovados por quem? Por Deus. E o contraste final dos salmos está nesse salmo, no último versículo. O salmista volta ao tema inicial: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O salmista volta ao tema inicial e reafirma em termos pessoais quão poderoso é descansar na misericórdia salvífica de Deus. Se ele tivesse agido assim no princípio, ele não teria submergido na aflição. Ele escapou desse dilema quando se aproxima de Deus. E como muitos de nós lamentamos da mesma forma, quando caímos em si por causa do nosso afastamento. Se tivéssemos nos aproximado de Deus e olhado, atinado para a eternidade, para a sua palavra, para a sua revelação, nós não teríamos caído na incredulidade. Se fôssemos obedientes à sua palavra, à sua direção e à sua instrução. E coisas como essas servem para nos colocar em nosso lugar. E não pensarmos que somos algo que não somos. Pois quanto mais perto estivermos de Deus, menos seremos afetados pelas atrações e distrações desse mundo. E ao final ele diz assim: para proclamar todos os seus feitos. O salmista encontrou seu refúgio perene, muitíssimo valioso, e por isso ele deseja contar aos outros tudo o que Deus lhe fez. Eu me lembro do apóstolo Paulo, numa das suas cartas, Filipenses, e não sei somente em Filipenses, mas em outras cartas ele cita, mas ali é muito pontual porque é muito claro, quando ele diz que as suas cadeias
serviram para incentivar, para trazer ânimo ao povo de Deus, para que pregassem o Evangelho. O exemplo de Paulo, o exemplo de um cristão, na perseverança e firmeza diante das dificuldades, é estímulo. E ele estimula aos crentes para que assim também façam. Porque nas nossas dificuldades, na fidelidade a Deus, nessas dificuldades, nós estamos incentivando outros crentes. Eu gosto de contar muito a minha experiência nessa situação. Quando me lembro da congregação, que era meia dúzia de 3 ou 4. E na época eu estava fazendo doutorado, estava trabalhando também na Fundação Getúlio Vargas. E saía todo dia do centro da cidade para ir para Niterói. Tinha um crente lá. Um crente. Muitas vezes o cansaço, a falta de disposição, dizia assim: vou ligar para o seu Rui e vou dizer que hoje eu não vou conseguir ir. Às vezes trabalhava 12 horas seguidas na semana, por causa do mestrado que estava fazendo. E aí eu dizia: não, eu vou lá. E quando eu chegava lá, estava ele lá. Depois se juntou 2 pessoas conosco, o Vitor e a Sandra, com um sorriso no rosto. Eu olhava e dizia assim: pastor, você está cansado e tal? Não precisa, não, precisa sim. E a presença dele ali, é lógico que era um estímulo de Deus, me fazia lembrar todo dia que naquele dia em especial eu deveria estar ali. A fidelidade de um irmão e o desejo de um único irmão fazia com que eu pudesse entender e perceber a grandiosidade de Deus na minha vida, me utilizando para abençoar aquele homem. Mas quem estava sendo abençoado era eu. O salmista encontrou seu refúgio perene, muitíssimo valioso, e por isso ele deseja contar aos outros tudo o que Deus lhe fez, para proclamar: no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. E nesse verso ele nos mostra que aquele que crê entenderá e então poderá ensinar, ou seja, ele será um exemplo daquilo que não se deve fazer, e assim instruir outros que vão pelo mesmo caminho. Perceba que inicialmente ele hesita em expressar as suas más conjecturas, os seus pensamentos distorcidos, as suas suposições, mas ele agora não é tímido em falar e proclamar o bom assunto, falar aquilo que Deus fez na vida dele e da maneira como ele vê hoje, por meio daquilo que Deus trouxe ao seu coração através da palavra. E Spurgeon vai dizer que os caminhos de Deus são mais admirados quando mais forem conhecidos. Quando mais conhecemos a Deus, mais nos empolgamos por Ele. Porque quem está pronto para crer na bondade, na misericórdia, na longanimidade de Deus, sempre terá nova vontade para crer. E não só isso, estará sempre disposto a declarar as obras de Deus, nunca ficará calado por falta de maravilhas a declarar. Queridos, eu quero terminar aqui. E se eu tivesse que recapitular tudo o que eu falei, e às vezes
Os irmãos já perceberam que nós gostamos de fazer aplicações em meio à exposição e não deixar tudo para o final. Mas uma coisa que vai ficar muito clara aqui para nós é aquilo que o salmista está dizendo logo no início: Deus é bom para conosco. A sua providência nos conduz à eternidade. Os nossos olhos não podem estar nesse mundo, nem nas coisas desse mundo, nem angariar riquezas, nem desejar aquilo que os ímpios desejam e viver da forma como eles vivem. Apesar que, se formos olhar superficialmente, nós não vamos ver diferença nenhuma entre o crente e o descrente, no sentido de que você tem uma casa, você tem uma família. A diferença vai estar naquilo que nós ansiamos, da maneira como nós vivemos e utilizamos essas coisas, porque essas coisas para nós são secundárias, porque o principal, o maior tesouro, é aquilo que Deus é e fez para nós. E os nossos olhos precisam estar nisso, para que nós não sejamos tentados a olhar para essa nossa realidade e não entendermos aquilo que nós estamos passando como brutos e irracionais, como homens que não têm um Deus como Pai. Nós estamos passando por uma situação difícil no Brasil. Ontem eu estava vendo um filme que retrata uma realidade muito semelhante. E foi uma ficção a respeito do que se vivencia na Venezuela. Mas como se diz, que a arte imita a vida, ali era uma crônica, uma crítica, claramente, ao que está acontecendo lá. E o desfecho, de uma certa forma, foi bom. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu espero que essas coisas sejam revertidas agora. O meu desejo é que a população se revolte como tem se revoltado, reclame, e aquelas pessoas que são responsáveis se envergonhem. Aqueles que têm poder para fazer as coisas se envergonhem. A sociedade se envergonhe e tome uma atitude. Não permita que sejamos conduzidos por ladrões, por bandidos, com uma ideologia bandida, e que se eu tiver ser um instrumento de Deus na minha realidade para mudar isso, eu vou fazer isso, vou fazer o que estiver no meu alcance, mas eu sei que tem um Deus acima de mim, e eu sei que eu mereço um homem como esse na presidência da República. Um bandido. Mas eu clamo pela misericórdia de Deus. Eu vou orar, vou fazer aquilo que está ao meu alcance como cidadão, vou demonstrar a minha queixa, mas eu sei que a quem primeiro devo recorrer é aquele que é Senhor de todas as coisas. E devo tranquilizar o meu coração um desfecho que será dado, porque entendo que o Senhor está colocando os homens em lugares escorregadios para a sua própria destruição, mas não é o fim. Não é o fim. Não agora. Não agora. Não sei se verei esse fim cabal na carne, com certeza no espírito.
Porque a Escritura diz que quando o Senhor Jesus tocar a trombeta e Ele descer do céu, Ele vai trazer aqueles que morreram em Cristo Jesus. A igreja, e aqueles que ficarem vão subir aos céus e terão seus corpos transformados. E naquele momento, todos serão julgados. E eu não quero estar perto, próximo, aqueles que vão receber do Senhor a justa retribuição dos seus erros, porque não se arrependeram. E principalmente aqueles que têm autoridade e responsabilidade, são pastores de um rebanho. Eu não estou falando do rebanho da igreja somente, não. Porque os magistrados, os reis, os presidentes, os governadores são pastores. É assim que Deus vê esses homens. Eles foram colocados ali por Deus. E por mais que não creiam, eles têm na sua mão, que a nossa Constituição fala, a responsabilidade de prover, e a nossa confissão de fé também, prover segurança para que professemos a fé. Foi por isso que Deus estabeleceu esses líderes. Agora, se eles estão usando da sua autoridade e do poder que lhes foi conferido por Deus para espoliar a igreja, para não dar liberdade de culto, e nessa realidade entram também as religiões falsas, as religiões apóstatas, porque eles também têm a liberdade, como nós, de professarem a sua fé falsa. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho e trazer essas pessoas das trevas para a luz. Eles são abençoados por Deus, por nossa causa. Eles vão responder diante do Senhor, porque feriram a igreja, porque massacraram as ovelhas de Cristo, e porque não deram liberdade para que eles pudessem sair do Egito e cultuar a Deus no deserto. As pragas virão antes do juízo cabal, a semelhança do que aconteceu no deserto com o povo de Deus, quando o mar se fechou sobre todos eles. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Senhor, nos dando o devido entendimento, Pai, para que possamos, ó Senhor Deus, ligar a Escritura e entendermos, compreendermos a grandiosidade, a plenitude do amor de Cristo na vida da sua igreja, na história da revelação. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.